Bom dia a todos, meu nome é Gabriela, meu grupo é formado por mim, pela Ana, pela Ágata e pela Mariana. Meu grupo irá falar sobre o pós-modernismo, mas antes iremos dar uma breve resumida sobre o modernismo. Nós desejamos que vocês aproveitem e muito obrigada pela atenção. A arquitetura moderna viveu seu apogeu e declínio pós Segunda Guerra Mundial. Com as distribuições das cidades europeias e japonesas pós-conflitos e consequentes necessidades de reconstrução, abriram espaço para que as teorias modernistas formadas pré-guerra tomassem espaço, e assim elas foram acessadas e utilizadas nesse momento, pois não havia tempo para discussão. A proposta estética modernista foi massamente difundida. Porém, a escassez de recursos financeiros e materiais provocou uma simplificação nos seus elementos. Assim, no final da década de 1950, começou a surgir divergência interna no movimento, quando os arquitetos Luiz Carlos e Philip Johnson demonstraram discordância na postura excessivamente dogmática dos princípios modernos. O conjunto habitacional Puri-Trigger, baseado nos ideais modernistas, foi construído na década de 1950 nos Estados Unidos, com o objetivo de controlar o crescimento pelo qual a cidade estava passando nos últimos anos. Em decorrência do isolamento do local em relação à cidade, falta de manutenção, cuidados, falta de assistência e até mesmo alguns erros nos projetos, o conjunto habitacional sofreu com um processo de acelerado declive, porém o seu fracasso passou a ser associado unicamente à sua arquitetura. A demolição, em 1972, coincidiu com o momento em que se contestava os princípios modernistas, sendo considerado o exato instante da morte da arquitetura moderna. A arquitetura moderna apresentou uma grande importância durante longa parte do século XX e a Bauhaus, a primeira escola de design no mundo, proporcionou diversas mudanças no âmbito das artes como também da arquitetura. Ademais, o modernismo foi influenciado pelos princípios de vanguarda entre os anos de 1930 a 1950. Era contra a ornamentação e defendia a simplicidade nos edifícios. Tem-se o marco do rompimento da arquitetura moderna e novos espaços são criados para o pós-modernismo. A arquitetura pós-moderna surgiu como uma crítica negativa ao modernismo e às suas inúmeras características arquitetônicas. Nesse sentido, alguns detalhes estéticos desse movimento se referem à implementação de elementos históricos nas fachadas, o que proporciona a introdução de diversos estilos aos edifícios. Vale salientar também as características importantes do pós-modernismo, a exemplo da ergonomia, ornamentação, tecnologia, cores marcantes, obras sem padronizações, hibridismo e humor. Ademais, há uma relação dessa corrente com a tradição e particularidades locais, o que se configura como uma valorização regional das construções. Logo, é possível perceber a capacidade singular dos arquitetos pós-modernistas de proporem novas formas de se projetar. O arquiteto escolhido é Fernando Peixoto. Ele nasceu em Salvador, na Bahia. Foi lá que ele se formou pela Escola de Arquitetura UFBA, em 1969. O Fernando Peixoto possui mais de 2 milhões de metros quadrados de projetos de casas, edifícios residenciais e comerciais, executados no Brasil e no exterior. Palestrante convidado em vários eventos ao redor do mundo, ele possui mais de 40 palestras. Quase impossível não reconhecer os seus traços e as cores das suas criações em todo o cenário da capital baiana. Fernando Peixoto é conhecido principalmente por utilizar formas em seus projetos em vários edifícios construídos em Salvador nos anos 80. Possui uma volumetria sumária, porém com diferenciação interna nas unidades habitacionais dos seus projetos. Os projetos do arquiteto possuem o que chamamos de vitalidade emaranhada, tanto em termos de conceito
tanto em suas formas e cores, e foi por isso que nós escolhemos o Fernando Peixoto. O primeiro prédio chama indústria da construção civil, né? Então deveria ter características industriais. Eu sempre digo, se o arquiteto fosse fazer carro, ia fazer com 5 rodas para ficar diferente, né? No entanto, tem carro com 4 rodas, que anda para frente e anda para trás, buzina, e tem uns ótimos e outros umas porcarias. Então, na verdade, meus prédios não são prédios excepcionais, não são prédios de grandes empresas e tal, a maioria. Então, eu resolvi que tinham de ser baratos. Então, se eu puder fazer quadrado, para mim é o que eu gosto mais. O que é o chamado caixote, tá certo? Porque se ele não tiver aresta, ele for regular, ele custa menos de ser feito. E sempre se entendeu que isso era sinônimo de ser uma porcaria. Certo? E aí eu acho que não é. Eu acho que a parte gráfica, a coisa africana da diagonal, da cor, etc., é uma coisa que sempre me encantou em outras coisas, em design, em roupa, etc. E aí eu não via nenhuma razão disso não acontecer nos prédios. Então, uma espécie de angústia pessoal ter feito assim, tá certo? Obviamente não era o padrão aceitável, né? Porque o padrão aceitável a gente quer ser europeu, louro. Então isso não tem nada de europeu nem de louro, né? Tinha uma coisa meio de anarquia. E aí, nego chama Axé Architect, eu acho ótimo. Mas então foi muito por isso, por uma compulsão pessoal. E da coisa africana, que eu acho linda, as coisas, aquelas casas que eles pintam, aquela geometria, que a chuva vem, lava tudo, aí o cara pinta de novo. Quer dizer, são coisas encantadoras, né? Apresentação da obra Centro Empresarial Cidade Jardim, Salvador, Bahia, por Fernando Peixoto. No Brasil não existiu um debate tão intenso quanto internacionalmente, e a grande tradição moderna, mesmo bastante desgastada, não permitiu muito espaço para uma crítica de qualidade da produção arquitetônica. Ainda que criticada pela fragilidade de sua base teórica, a adoção do pós-modernismo como estilo teve o importante papel de atenuar a hegemonia da arquitetura moderna no Brasil. Arquitetos brasileiros como Fernando Peixoto mostram suas obras com cores fortes, trabalhando todos os lados do edifício com linhas retas, quase um cubismo de arte. Localizado junto a uma avenida de fundo de vale, o Centro Empresarial, em Salvador, possui uma peculiaridade. Divide o lote com um posto de gasolina e uma loja de conveniência. A maior dificuldade do projeto, concebido pelo arquiteto, foi compatibilizar o agrupamento desses dois usos, que exigem clara separação de acesso. O projeto do Centro Comercial Cidade Jardim de Salvador, do arquiteto Fernando Peixoto, possui o que chamamos de vitalidade, emaranhada tanto nos termos de conceito quanto nas formas e cores. O edifício situa-se na cidade de Salvador, em meio a edifícios residenciais, para fazer com que seu projeto se destacasse dos demais. Até pelo fato de possuir um uso diferente dos demais, ele optou por formas inusitadas e escultóricas e cores mais ainda. No projeto foram utilizados brises que variam da cor cobre para o cinza. Os brises conformam uma segunda pele que esconde os caixilhos. A estrutura do edifício é de concreto armado. Os elementos presentes na obra de Fernando Peixoto, que o caracteriza como pós-modernista, são as cores vivas, como amarelo, vermelho e azul, que dão ênfase primária à fachada e promovem variedade e personalidade, partindo da ideia de que os edifícios devem ser construídos para as pessoas, a fim de atender às necessidades existentes de variedade e principalmente comunicação. Em meio a edifícios residenciais, o centro comercial se destacou pelo hibridismo e assimetria, decorrente das formas inusitadas e escultóricas e volumes diferentes. A impressão é de que o prédio não tem janela, por pura ilusão de ótica, uma característica comum em outros projetos do arquiteto. Através do efeito de diversos revestimentos, o Fernando Peixoto fez com que as janelas se diluíssem na composição geral. O edifício é fragmentado em várias estruturas e formas diferentes. Possui base, corpo e coroamento.
Em conversa com as integrantes do grupo, podemos analisar que o pós-modernismo deu espaço à espontaneidade e liberdade de expressão, onde a arte deixa de seguir o ideal de que menos é mais e ganha uma nova visão, menos é um tédio, além de modificar o preceito preto ou branco. Por que não ambos, preto e branco? Inovando as fachadas que agora possuem ênfase primária com cores vivas e elementos ornamentais que comunicam com as pessoas. Ao conversarmos, a Gabriela pontuou, abre aspas, apesar de não gostar da estética pós-moderna, gosto da ideia, pois eles queriam sair da caixinha e isso nos encoraja até hoje. Acredito que nós, quanto arquitetos, buscamos uma identidade nos projetos que realizamos. Não procuramos copiar o que os outros estão fazendo, até mesmo para termos um diferencial. E se isso ocorre nos dias de hoje, podemos dizer que é graças aos arquitetos que lá no passado não aceitaram ficar em uma caixinha imposta por outros arquitetos ou movimentos. Um grande exemplo disso é o arquiteto Fernando Peixoto, fecha aspas. É inegável que o pós-modernismo proporcionou inúmeras mudanças na arquitetura, por meio de uma linguagem que demonstrasse pensamentos únicos e desafiadores. Assim, ao analisar a obra Centro Empresarial Cidade Jardim do arquiteto Fernando Peixoto, torna-se perceptível a intenção desse profissional de mostrar os caminhos da criatividade nas formas assimétricas, cores fortes e uma construção que se destacasse no local, além das maneiras que o edifício foi projetado. E assim encerro nossa análise crítica. Gostaria de agradecer pela atenção e desejar uma ótima sexta-feira a todos.